Como você quer construir a sua história empreendedora? Você quer ser o protagonista dela ou o coadjuvante? Afinal, quem vai ser o ator principal dessa história? Eu sou Getúlio Vargas, da Excel, e se você quer ser o ator principal da sua história empreendedora, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar o que exatamente você precisa fazer. E se você não tiver tempo para ver isso agora, salve esse conteúdo para você ver mais tarde e já compartilha também com quem você acha que pode se interessar por esse assunto. Para começar, eu queria te pedir que você pensasse em alguns exemplos de pessoas que você conhece ou que você já ouviu falar, que você de repente viu na internet, pessoas que você consideram que foram pessoas de sucesso, né? Que conseguiram sucesso nas suas vidas, nos seus negócios. E eu não estou falando aqui necessariamente de pessoas que ficaram milionárias ou que ganharam muito dinheiro, mas pessoas que superaram, né? Superaram a si mesmas, superaram desafios grandes e que conseguiram vencer e prosseguir na carreira naquilo que eles determinaram a fazer. Se você pensar em alguns exemplos desse, você vai ver o que todos têm em comum é que em algum momento dessa história, dessa jornada, eles tomaram as rédeas da história deles. Eles decidiram não passar para outros, delegar para outros a responsabilidade do sucesso deles naquilo que eles intentaram fazer. Agora, eu queria que você pensasse em um outro tipo de pessoa, aquelas pessoas que você conhece que são acomodadas, sem iniciativa. O que você pensa delas? Será que você considera elas como pessoas de sucesso? Agora pense em você mesmo. O que você quer? Você quer ser o protagonista da sua história empreendedora ou você quer ser só um coadjuvante? Se você vai ser um protagonista ou coadjuvante, depende só de você. Deixa eu te contar uma história aqui. Logo no começo da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar com auditoria, lá no início, né, quando eu era ainda trainee de auditoria, um auditor sênior, conversando com os trainees, ele soltou uma frase bem interessante que eu lembro até hoje. Ele disse o seguinte, que algumas pessoas na auditoria não aprendiam o trabalho, né, a função do auditor, mas elas simplesmente acostumavam com aquilo. O que ele quis dizer com isso? Na verdade, algumas pessoas elas não estão dispostas a aprender. Aprender requer um pouco ou bastante envolvimento seu. Você precisa estudar, você precisa se dedicar, você vai errar muitas vezes, mas vai aprender com seus erros, você vai aprender com os outros. Principalmente você vai ter que ter muita humildade para reconhecer que você não sabe, que você está em constante aprendizado. Tudo, se você tiver um olhar correto, pode ser motivo de aprendizado, né? Só que isso depende de você querer aprender e se dispor a aprender. Isso gera e dá um pouco de trabalho, é claro. Agora, aqueles que só querem se acostumar com uma função, ou seja, eles só vão executar tarefas da forma que ensinaram para ele vai repetir aquela mesma função, de repente vai ficar até bom fazendo aquilo que ele está fazendo, né? Executando aquela função. Só que a diferença é que aquele que aprendeu conhece as entranhas de tudo aquilo, né? Ele sabe exatamente como aquilo foi feito, por que aquela atividade é executada daquela forma, por que deve se fazer determinada ação, como que tudo aquilo foi constituído. O outro que só está acostumado, que só sabe repetir tarefas, ele só vai saber fazer exatamente como ele está acostumado a fazer. Se ele tiver que acontecer alguma coisa diferente, um cenário novo, ele não vai saber como lidar com aquela situação diferente daquilo que ele está acostumado. Quem aprende, ele sabe exatamente o que precisa ser feito. E ele toma, então, ele protagoniza a história dele como empreendedor. Ele não deixa que outro tome a frente, né, daquilo que é importante. Ele assume o controle, ele toma as rédeas daquilo que é importante para o negócio dele e para a vida dele. Ele sabe exatamente como aquele negócio foi constituído, então ele consegue, na hora que os problemas forem aparecendo no dia a dia do negócio, ele sabe exatamente onde estão os pontos fracos, os pontos fortes e o que ele precisa fazer para corrigir o que está errado, para se ajustar àquela nova realidade que está se apresentando. Deixa eu te dar um exemplo simples. Imagina que você tem uma cadeira na sua casa, na mesa da sua casa, tem uma cadeira
que está com uma das pernas bamba, né? Não está muito fixa ali, né? Você, que é o dono da casa, né, que mora nessa casa, conhece bem e sabe a situação daquela cadeira. Você sabe que se uma pessoa mais pesada for sentar ali, ela pode cair, né? A cadeira pode quebrar e a pessoa cair. E você sabe também, se você não é uma pessoa pesada, que você pode até sentar naquela cadeira, mas que você não pode ficar se movimentando muito, não pode fazer muitos movimentos bruscos, porque senão a cadeira vai despencar, vai desmoronar. Você sabe disso. Imagina que quando chega então uma visita, a visita não sabe disso. E aí essa visita vai e escolhe exatamente aquela cadeira para sentar. E aí ela pode tomar uma queda, né, cair daquela cadeira, se machucar, ficar constrangida porque achou que foi ela que quebrou a cadeira, né, que trouxe algum tipo de prejuízo, né, pro dono da casa, né, pro anfitrião. E tudo isso torna a situação desagradável, né? Então, eu estou dando esse exemplo simples, simplesmente para te mostrar que numa escala muito maior, isso vai acontecer também na realidade do empreendedor. Se ele aprendeu desde a constituição, o planejamento do negócio, se ele soube como tudo aquilo foi constituído, por que foi feito daquela forma, ele vai saber muito bem onde estão os pontos fracos, aquilo que precisa melhorar e os pontos fortes também. Então, ele vai saber se adaptar às realidades que vão se apresentando no dia a dia do negócio, né? Porque ele vai conseguir saber o que precisa ser ajustado para se adequar àquele novo cenário. Esse é o primeiro tipo de empreendedor, né? O que a gente está chamando aqui o protagonista. Agora tem o segundo tipo, que é o coadjuvante. Ele é do estilo copia-cola. Ele é aquele que quer só se acostumar com as coisas, ele tem preguiça de aprender, ele quer sempre pegar aquele caminho mais curto, aquele atalho que vai dar menos trabalho para ele e que vai requerer dele menos esforço. O primeiro caso, ele sabe que ele precisa ser humilde o suficiente para aprender sempre, né? Agora não, esse segundo caso, ele se sente esperto, né? Ele se sente que ele é mais esperto que os outros. E aí então ele acha o seguinte, é só eu copiar do concorrente, fazer exatamente o que o outro está fazendo, que está dando certo, é só eu copiar e colar, né? Copiar e colar, copiar e fazer igual que vai dar tudo certo. E ele pensa então, bobo é aquele outro que fica ali estudando, aprendendo e gastando tempo com isso. Mas o que esse empreendedor coadjuvante não percebeu é que ele não está passando pela escola prática do empreendedorismo. Quando as coisas saírem um pouco daquele script que ele está acostumado, né? Ele acostumou a fazer, ele vai sucumbir, porque ele não sabe como agir, como fazer, porque ele só sabe copiar. E aí, se as coisas aconteceram diferente daquele exemplo que ele está copiando, ele não vai ter como reagir diante de um cenário negativo diferente daquele que ele está acostumado. Pensa numa pessoa que quer montar uma confeitaria, por exemplo. E aí ela pensa o seguinte, eu tenho uma receita que eu vi na internet de algum bolo, né? E aí eu vou montar esse negócio, essa confeitaria, e vou só fazer aquele bolo que deu certo, né? Que eu já vi que é interessante, e vou copiar essa receita e montar a minha confeitaria baseado nisso. Agora imagina se no mercado faltar algum daqueles ingredientes que ele precisa naquele bolo. Ele não sabe como é que foi feito, como é que foi constituída aquela receita. Ele não sabe substituir um ingrediente por outro. Ele não sabe o que pode ser colocado no lugar. E o que vai acontecer? Ele vai sucumbir porque ele não conhece o negócio. Ele não conhece como é feito aqueles bolos, né? Eu estou falando aqui da parte operacional de uma confeitaria, mas tem também a parte de gestão. Se a pessoa não sabe como gerir aquele negócio, como atrair um cliente, o que ele precisa oferecer para o cliente, o que o cliente está precisando de fato, se ele não sabe dessas coisas, o que vai acontecer? O negócio dele não vai ter sucesso. Possivelmente ele vai falir logo de cara, nos primeiros anos. A chave aqui é aprender. Você precisa ser humilde e saber que você precisa aprender sempre. Antes de montar um negócio, durante todo o planejamento do negócio, antes de montá-lo, né? E durante toda a jornada do seu negócio, né? Enquanto o seu negócio existir, você vai precisar aprender
para poder saber se adaptar às mudanças que naturalmente vão ocorrer e acontecer no mercado, né, na sua realidade, e os cenários vão mudar e você vai precisar se adaptar. E para você ter condições de se adaptar rapidamente na velocidade que as coisas mudam no mundo, você vai precisar saber exatamente como todo aquele negócio foi programado e constituído para você ajustar as peças, somente aquelas peças que precisam ser ajustadas. E aí então garantir que o seu negócio vai ter sucesso durante muito tempo. As aulas fundamentais, aquelas que são a base que vão sustentar todo o seu negócio, são aquelas que você vai aprender na prática, estudando, errando, acertando, aprendendo com os outros, mas sempre aprendendo, nunca copiando, simplesmente copiando o que os outros estão fazendo. A gente deu aqui um exemplo de fazer bolo, né? Mas se fazendo um bolo, se você erra lá na cozinha, por exemplo, da sua casa, e aquilo vai te trazer muitos transtornos, né? Você vai ter que jogar todos aqueles ingredientes que você gastou, né? O seu tempo também que você gastou, jogar tudo isso no lixo. Imagina na hora que você está constituindo um negócio que tem por finalidade perpetuar por muito tempo. No seu negócio você vai investir dinheiro, você vai investir tempo, você vai investir muita energia, né? Você vai envolver pessoas, né? Você vai envolver os seus familiares. Muitas vezes você vai ficar sem dormir pensando no que tem que ser feito, naquilo que é urgente. Se você não fizer isso com humildade e aprendendo sempre, se isso der errado, se o seu negócio não tiver sucesso, vai ser 1000 vezes mais desgastante do que o problema de você errar numa receita de bolo na sua cozinha de casa. O que está em jogo vai ser muito mais do que simplesmente os ingredientes que você jogou no lixo ali com aquele bolo. Então, para resumir o que a gente aprendeu, tem alguns pontos que você precisa fixar na sua mente. O primeiro ponto é o seguinte: se você tiver um plano, um planejamento bem feito, as suas ações, mesmo que pequenas, vão te aproximar do seu objetivo final com muito mais eficiência. O segundo ponto é que as pessoas, em geral, elas tendem a empurrar para os outros a responsabilidade daquilo que elas consideram difícil de fazer. Só que se você quiser ser o protagonista da sua história empreendedora, você precisa assumir o controle dessas coisas. Você precisa tomar as rédeas e não ter preguiça, não ter medo de aprender, de sempre aprender, estudar, praticar, aprender sempre. O terceiro ponto é que se você não estiver disposto a aprender, você nunca vai ser bom naquilo que você está fazendo. Você vai ser simplesmente um copia-cola, um coadjuvante nessa história toda. O outro ponto que você precisa se lembrar é que o protagonista da sua história é você mesmo. Você que precisa tomar as rédeas dessa história. Não delegue o que é importante para outras pessoas. Então, tenha foco, objetivo e esteja sempre disposto a aprender. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like. Também compartilhe com pessoas que você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo. Não deixa de seguir o nosso canal e também salva esse vídeo para você poder ver mais tarde e se lembrar desses pontos importantes que a gente falou aqui. Um abraço para todos.